A cidade acordava sob um manto de luz dourada que se derramava pelas colinas de Lisboa, mas no pequeno apartamento em Marvila, Aurora Matos sentia apenas o peso familiar da apreensão. Aos 32 anos, cada manhã era um prelúdio para a batalha silenciosa que travava. Arquiteta paisagista de talento inegável, carregava em si a dualidade de uma herança cabo-verdiana vibrante e a realidade de um corpo que desafiava os padrões eurocêntricos de beleza. Negra, obesa. Duas palavras que tantas vezes pareciam sussurrar à sua frente, obscurecendo o brilho da sua inteligência e da sua arte. O seu cabelo afro, hoje preso num elegante turbante estampado, era uma coroa de desafio silencioso. No ateliê Jardins e Horizontes, aninhado numa rua movimentada perto das avenidas novas, o ar-condicionado zumbia uma melodia fria e anônima. Aurora sentia os olhares, fugazes mas persistentes, enquanto atravessava o open space em direção à sua secretária. Eram olhares que pareciam medir, avaliar, desqualificar. O seu refúgio era o ecrã do computador, onde mundos verdejantes e harmoniosos ganhavam forma sob os seus dedos ágeis. Hoje, porém, uma excitação nervosa pairava no ar. Seria anunciado o concurso interno para o projeto do Jardim da Lusofonia, uma iniciativa da Câmara Municipal para revitalizar uma área esquecida da cidade, transformando-a num símbolo de encontro de culturas. Era a oportunidade pela qual Aurora ansiava, a chance de finalmente deixar a sua marca, de silenciar as dúvidas, as suas e as dos outros. Vasco Monteiro, colega de Aurora, já circulava pela sala como um pavão, a sua confiança magra e calculada a encher o espaço. Branco, com uns óculos de massa que lhe conferiam um ar falsamente intelectual, Vasco era a antítese de Aurora. A sua competência era mediana, mas a sua habilidade em navegar os corredores do poder e em cultivar a imagem certa era exímia. Constava em sussurros que era sobrinho de um dos sócios fundadores, um trunfo que ele usava com discrição, mas eficácia. Ao seu lado, Sofia Antunes, a arquiteta júnior, observava tudo com olhos curiosos, ainda a tentar decifrar os códigos não escritos daquele universo. Quando o diretor, Dr. Serpa, anunciou oficialmente o concurso, os olhos de Aurora brilharam. Este projeto, disse ele com a sua voz grave, exige não apenas excelência técnica, mas uma visão que celebre a diversidade e a história da nossa cidade. Aurora sentiu aquelas palavras como se fossem dirigidas a si. Já tinha esboços, ideias que fervilhavam na sua mente, inspiradas nas morabeza e saudade da terra dos seus pais, na resiliência das plantas que teimavam em florir nas fendas do asfalto. Nos dias que se seguiram, Aurora mergulhou no trabalho. As suas noites eram povoadas por desenhos. Pesquisas sobre flora nativa e exótica dos países lusófonos, texturas, cores. Imaginava um jardim que fosse um abraço, um refúgio, um poema vivo. Um espaço onde todos se sentissem pertença, onde as suas raízes pudessem respirar. Lembrou-se da avó em Cabo Verde a cuidar do seu pequeno quintal com um amor reverente, transformando terra árida em oásis. Essa força ancestral guiava. Numa primeira reunião de apresentação de conceitos preliminares, Aurora expôs a sua visão com uma paixão contida. Falou de percursos sensoriais, de um anfiteatro ao ar livre para contadores de histórias, de um lago que refletisse o céu de Lisboa como um espelho de possibilidades. O Dr. Almeida, um dos sócios mais velhos e respeitados, conhecido pelo seu olhar clínico e pela sua aversão a superficialidades, ouviu atentamente, os seus olhos pequenos e brilhantes fixos nos esboços de Aurora. Não disse muito, mas um leve aceno de cabeça e um quase imperceptível brilho no olhar foram suficientes para inquietar Vasco. Vasco, que até então considerara a Aurora uma concorrente menor, sentiu um alarme interno. O projeto dela tinha alma, algo que o seu tecnicamente correto, mas previsível, não possuía. E foi aí que a sua estratégia mudou. As microagressões, antes esporádicas, tornaram-se mais frequentes, mais calculadas. Aurora, tenha certeza que aguenta as visitas de campo mais puxadas. Aquilo é terreno difícil, comentou ele um dia com uma falsa solicitude na presença de outros colegas. A implicação era clara. O seu corpo não seria ágil o suficiente. Noutra ocasião, esqueceu-se de a incluir no e-mail com atualizações importantes de um fornecedor. Pequenas picadas, quase invisíveis para quem não estivesse atento, mas que em Aurora abriam feridas antigas. Ela começou a duvidar. Seria a sua sensibilidade a pregar-lhe partidas? Estaria a ver monstros onde existiam apenas descuidos inocentes? O peso daquelas dúvidas era, por vezes, mais esmagador do que o preconceito explícito.
Era a velha tática do gaslighting, a fazê-la questionar a sua própria sanidade. Sofia Antunes, no entanto, começava a ver. Inicialmente deslumbrada com a aparente sofisticação de Vasco, começou a notar o padrão. Via como as ideias de Aurora, casualmente mencionadas numa conversa de café, surgiam depois ligeiramente alteradas na boca de Vasco durante as reuniões. Via o brilho de Aurora ser sistematicamente abafado. Um dia, apanhou Vasco a fotografar disfarçadamente uns esboços que Aurora tinha deixado sobre a secretária. Ele desculpou-se, atrapalhado, dizendo que estava apenas a admirar o traço dela. Sofia não engoliu. Uma tarde, Sofia aproximou-se de Aurora com um pretexto qualquer. Gosto muito da forma como usas as texturas nos teus projetos, Aurora. Aprendo imenso a observar-te. Foi uma frase simples, mas no tom de Sofia havia um calor, um reconhecimento, que Aurora não sentia há muito tempo vindo de um colega. Um pequeno farol na névoa. A pressão do concurso aumentava. Vasco, sentindo que a sua proposta não tinha o impacto da Aurora, recorreu a táticas mais baixas. Um ficheiro crucial com a pesquisa botânica de Aurora para o Jardim da Lusofonia corrompeu-se misteriosamente no servidor partilhado. Horas de trabalho perdidas. Depois, um boato subtil começou a circular. Aurora era talentosa, sim, mas difícil de trabalhar em equipa, demasiado teimosa nas suas visões. Aurora estava no limite. O cansaço acumulado, a sensação de estar a lutar contra fantasmas, minavam a sua energia. Chegou a pensar em desistir do concurso, em apresentar algo seguro, genérico, apenas para cumprir calendário. Para que tanto esforço, se o seu valor parecia sempre filtrado pela lente distorcida do preconceito? Numa noite particularmente sombria, sentada à janela do seu apartamento em Marvila, observando as luzes da ponte a cintilar ao longe, Aurora ligou à mãe. A voz quente e firme do outro lado da linha, carregada do crioulo melodioso de Cabo Verde, foi como um bálsamo. Não se queixou, não detalhou as suas lutas, mas a mãe, com a sua sabedoria ancestral, pareceu sentir o peso no coração da filha. Lembra-te, minha filho, disse ela, terra aqui cada nada, bejuta planta esperança. Mesmo quando o chão parece estéril, os velhos plantam esperança. A tua avó ensinou-me isso, e tu tens a alma dela. Aquelas palavras ecoaram em Aurora. Esperança, resiliência, a alma da avó. No dia seguinte, voltou ao ateliê com uma nova determinação. Não ia desistir. Não ia deixar que a apagassem. Se o sistema estava viciado, ela não ia jogar pelas regras viciadas. Iria jogar com as suas próprias cartas. O seu talento, a sua verdade, a sua história. Sofia, percebendo a mudança em Aurora, sentiu-se encorajada. Um dia, ao final do expediente, enquanto Vasco já tinha saído apressadamente para um dos seus eventos de networking, Sofia abordou Aurora com hesitação. Aurora, não sei se isto ajuda, mas no outro dia vi uma pasta no computador do Vasco, com o nome Referências Jardim L. Tinha alguns ficheiros com nomes muito parecidos aos teus, aqueles que se corromperam, e uns esquemas de plantação que pareciam baseados nos teus conceitos iniciais. Os olhos de Sofia mostravam uma mistura de medo e indignação. Para a Aurora, foi como se uma peça crucial do puzzle se encaixasse. A dúvida que a atormentava dissipou-se, substituída por uma clareza fria e cortante. Não era imaginação sua, era real. E era feio. Agradeceu a Sofia, a voz embargada. Aquela revelação, por mais dolorosa que fosse, era também libertadora. Deu-lhe a munição que precisava, não para atacar, mas para se defender e para afirmar o seu espaço. Com renovada energia, Aurora refez a sua pesquisa botânica, confiando na sua memória e nos seus cadernos de esboços. Mergulhou ainda mais fundo na concepção do Jardim da Lusofonia, que agora rebatizara para si mesma como Jardim da Lusofonia Raízes Resilientes. Cada planta, cada pedra, cada curso de água seria um testemunho da capacidade de florescer contra todas as probabilidades. Decidiu que a sua apresentação final não seria apenas uma exposição técnica, mas uma narrativa, uma declaração. Encontrou um artigo sobre ética no design e a importância da autoria intelectual. Sofia ajudou a pesquisar jurisprudência sobre plágio subtil em arquitetura, não para usar legalmente, mas para Aurora se sentir mais fundamentada na sua convicção. Vasco, alheio a esta transformação silenciosa, continuava a sua campanha de charme e autopromoção. Sentia-se seguro. Tinha neutralizado a única ameaça real, ou assim pensava. A sua proposta estava polida, e ele tinha amigos nos lugares certos. O que poderia correr mal? Aproximava-se o dia da apresentação final ao júri. O ar nos Jardins em Horizontes estava carregado de uma eletricidade quase palpável.
Aurora sentia um nó no estômago, mas também uma estranha calma. Tinha chegado a um ponto de não retorno. Ou se afirmava agora, com toda a sua verdade, ou seria para sempre a sombra talentosa, mas invisível. O salão nobre da Câmara Municipal de Lisboa estava imponente. As altas janelas deixavam entrar uma luz solene que iluminava os rostos sérios dos membros do júri. Representantes da autarquia, da Ordem dos Arquitetos e os sócios principais dos Jardins e Horizontes, incluindo o Dr. Serpa, o Dr. Almeida e o tio de Vasco, o Comendador Bastos, cuja presença conferia um peso adicional ao evento. Colegas de trabalho, incluindo Sofia, sentavam-se nas filas de trás, a expectativa visível nos seus rostos. Vasco foi o primeiro a apresentar. Com a sua habitual confiança ensaiada, discorreu sobre a sua visão para o Jardim da Lusofonia. As imagens projetadas eram esteticamente agradáveis, tecnicamente irrepreensíveis, mas careciam de qualquer rasgo de originalidade ou emoção. Aurora reconheceu, com uma pontada fria, fragmentos das suas próprias ideias, diluídos, adaptados, mas inegavelmente presentes. Um esquema de circulação de água que ela tinha esboçado, uma combinação de plantas que tinha proposto numa conversa informal. Vasco terminou sob aplausos cordiais, mas sem grande entusiasmo. Lançou um olhar rápido e presunçoso na direção de Aurora. Chegou a vez de Aurora. Sentiu as pernas tremerem ao dirigir-se ao pódio. O microfone parecia um monstro metálico. Respirou fundo, lembrando-se das palavras da mãe, da força da avó, do olhar cúmplice de Sofia na plateia. Ergueu a cabeça. O seu turbante, hoje num tecido africano de cores vibrantes, parecia irradiar uma luz própria. Bom dia a todos, começou, a sua voz surpreendentemente firme. Antes de vos apresentar a minha visão para o Jardim da Lusofonia, gostaria de partilhar uma breve reflexão sobre a essência do nosso trabalho. A arquitetura paisagista, na sua forma mais nobre, é um ato de criação que exige não apenas competência técnica, mas também alma, autenticidade e uma profunda integridade ética. Fez uma pausa, os seus olhos encontrando os do Dr. Almeida, que a observava com uma intensidade neutra. A verdadeira beleza nasce da verdade, da voz única de quem cria e da responsabilidade que temos em honrar essa voz, tanto a nossa como a dos outros. Sem nunca mencionar o nome de Vasco, sem nunca fazer uma acusação direta, Aurora tinha plantado uma semente. Continuou, a sua voz ganhando confiança a cada palavra. O título do seu projeto surgiu no ecrã, Jardim da Lusofonia, Raízes Resilientes. Este jardim, disse ela, é concebido como um tributo à resiliência, à capacidade de criar beleza a partir da adversidade, de encontrar força nas nossas raízes, por mais diversas e distantes que sejam. As imagens que se seguiram eram deslumbrantes. Não eram apenas plantas e caminhos, eram ecossistemas de significado. Um caminho das memórias com pedras de calçada portuguesa intercaladas com seixos de basalto vulcânico, evocando as ilhas de Cabo Verde. Um bosque dos poetas, com árvores nativas de Angola e Moçambique, onde se poderiam ler versos em placas discretas. Um anfiteatro da partilha, construído com técnicas de taipa, remetendo para construções tradicionais de Timor, destinado a espetáculos de música e narração oral. A peça central do seu projeto era um lago sereno, não um espelho perfeito, mas um lago das confluências, onde diferentes espécies de plantas aquáticas de várias origens lusófonas coexistiam, criando um ecossistema vibrante e interdependente. A água, explicou Aurora, é o símbolo da vida, da ligação, mas também da profundidade. Por vezes, a sua superfície pode ser agitada por ventos externos ou a sua clareza obscurecida por sedimentos que não lhe pertencem. Mas a sua essência permanece, e com o tempo, a verdadeira natureza da água volta a revelar-se. Num momento particularmente forte, ao apresentar os detalhes da seleção botânica, Aurora projetou a imagem de uma Strelitzia nicolai, a ave do paraíso gigante, com as suas flores exóticas e a sua estrutura imponente. Esta planta, originária da África Austral, disse ela, é um exemplo de extraordinária resiliência e beleza singular. Muitas vezes o que é diferente, o que não se conforma com o esperado, é olhado com desconfiança. Mas é precisamente nessa diferença que reside a sua força e o seu valor únicos. Tentar podá-la para caber num molde pré-definido seria destruir a sua essência. De seguida, com uma calma estudada, mostrou um dos seus esboços originais para a disposição de uma determinada zona do jardim, um ficheiro datado, claramente da sua autoria. Ao lado, projetou uma imagem muito semelhante que constava na proposta de Vasco, mas com a data de criação posterior e pequenas alterações. Não disse nada.
Apenas deixou as duas imagens lado a lado por alguns segundos. Um silêncio pesado instalou-se na sala. Alguns membros do júri trocaram olhares discretos. O comendador Bastos franziu o sobrolho, o rosto de Vasco empalideceu visivelmente. Aurora concluiu a sua apresentação falando da importância da acessibilidade universal no seu projeto, garantindo que o jardim fosse um espaço verdadeiramente para todos, independentemente da idade ou capacidade física. Porque um jardim que celebra a diversidade lá fora, disse ela, tem de começar por ser inclusivo por dentro. Quando terminou, houve um momento de silêncio, seguido de um aplauso que começou hesitante e depois cresceu, enchendo a sala. Era um aplauso diferente do que Vasco recebera. Tinha calor, admiração e, para alguns como Sofia e o Dr. Almeida, um claro reconhecimento do que tinham acabado de testemunhar. A deliberação do júri prolongou-se. Aurora esperou numa sala contígua, o coração a bater descompassado. Sofia foi ter com ela, os olhos brilhantes. Foi incrível, Aurora. Simplesmente incrível. Não precisaram de dizer mais nada. Finalmente foram chamados de volta ao salão nobre. O Dr. Serpa, com uma expressão indecifrável, tomou a palavra. Após cuidada deliberação, começou ele, o júri tomou a sua decisão. Ambos os projetos demonstraram um elevado nível de profissionalismo. No entanto, um deles destacou-se pela sua originalidade conceptual, pela profundidade da sua mensagem e pela forma apaixonada e íntegra como foi apresentado. Fez uma pausa dramática. O projeto vencedor do concurso para o Jardim da Lusofonia é Raízes Resilientes, da arquiteta Aurora Matos. Um turbilhão de emoções atravessou Aurora. Alívio, incredulidade, uma exaustão profunda e, por baixo de tudo, uma alegria trêmula. Os aplausos voltaram, desta vez inequívocos. Viu o Dr. Almeida sorrir-lhe abertamente. Até o comendador Bastos aplaudia, embora com uma expressão mais contida. Vasco, ao seu lado, forçou um sorriso e estendeu-lhe a mão. Parabéns, Aurora, merecido. A sua voz soava oca. Nos dias que se seguiram à vitória, o ambiente nos jardins e no Horizontes foi estranho. Havia um respeito novo no olhar de muitos colegas, mas também uma certa distância, como se a Aurora tivesse atravessado uma barreira invisível que os outros hesitavam em cruzar. Vasco foi chamado para várias reuniões à porta fechada com os sócios. Os rumores eram de que o Dr. Almeida, apoiado por algumas evidências subtis da apresentação de Aurora e pelo testemunho discreto de Sofia sobre o incidente dos ficheiros, tinha sido implacável. Não houve despedimento. As ligações familiares de Vasco e a ausência de provas irrefutáveis para uma ação legal mais drástica impediram-no. Mas ele foi afastado do projeto do Jardim da Lusofonia e de qualquer outra iniciativa de grande destaque. A sua aura de menino de ouro tinha sofrido um golpe severo. Constava que seria transferido para um departamento menos visível para gerir projetos de manutenção de pequena escala. Aurora, por sua vez, foi submergida no trabalho de detalhamento do seu projeto. As reuniões com a Câmara Municipal, com os fornecedores, com as equipas de construção eram intensas, mas ela sentia-se energizada. Pela primeira vez, a sua voz era ouvida sem filtros, as suas opiniões valorizadas. O Dr. Almeida tornou-se uma espécie de mentor, guiando-a pelos meandros burocráticos, mas dando-lhe total liberdade criativa. Uma tarde, enquanto visitava o terreno onde o seu jardim começaria a ganhar forma, o seu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Arquiteta Aurora Matos? Perguntou uma voz jovem do outro lado. O meu nome é Inês. Sou estudante de arquitetura paisagista na Faculdade de Ciências. Li sobre o seu projeto para o Jardim da Lusofonia. Eu também sou negra e cresci a ouvir que esta área não era para mim. Ver o seu nome, a sua vitória, deu-me tanta esperança. Queria apenas agradecer-lhe. Aurora sentou-se num banco improvisado no meio do terreno poeirento, as palavras de Inês a ecoarem no seu coração. Lágrimas silenciosas rolaram pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção complexa. A dor do reconhecimento da luta partilhada e a alegria de saber que a sua pequena vitória podia acender uma luz para outras. Os meses seguintes foram de trabalho árduo. O Jardim da Lusofonia, Raízes Resilientes, começou a emergir da terra, primeiro como valas e fundações, depois como contornos de caminhos, zonas de plantação, a estrutura do anfiteatro. Aurora supervisionava cada detalhe, a sua presença no local uma constante. O seu corpo, antes motivo de comentários depreciativos, movia-se agora com a autoridade de quem comanda a criação. Os operários, inicialmente talvez surpreendidos por aquela mulher negra e corpulenta a dar ordens,
Rapidamente aprenderam a respeitar a sua visão clara e o seu conhecimento profundo. Sofia tornou-se o seu braço direito no ateliê, crescendo imenso como profissional sob a tutela de Aurora. A amizade entre elas solidificou-se, baseada no respeito mútuo e na experiência partilhada, ainda que de perspectivas diferentes. Houve desafios, claro. Atrasos burocráticos, problemas com fornecedores, intempéries. Mas Aurora enfrentava cada obstáculo com uma nova resiliência. A luta no ateliê tinha-a temperado, tinha-lhe mostrado a força que não sabia possuir. Um dia, quase um ano após o concurso, Vasco cruzou-se com ela num corredor do ateliê. Parecia mais abatido, menos arrogante. Cumprimentou-a com um aceno formal e seguiu o seu caminho sem dizer uma palavra. Aurora sentiu um breve momento de... não era pena, nem triunfo. Era apenas a constatação de que as ações têm consequências e que a vida por vezes encarrega-se de equilibrar os pratos da balança. A inauguração do Jardim da Lusofonia, Raízes Resilientes, foi marcada por uma tarde soalheira de primavera. Autoridades, imprensa, colegas, amigos e muitos cidadãos anónimos enchiam o espaço. O jardim estava deslumbrante. As plantas de dezenas de espécies e origens coexistiam numa harmonia vibrante. O caminho das memórias convidava à introspeção, o bosque dos poetas sussurrava versos ao vento, o lago das confluências brilhava como uma joia líquida. No anfiteatro da partilha, um grupo de batuque cabo-verdiano enchia o ar com ritmos contagiantes. Aurora, vestida com um elegante caftã de tecido africano, sentia-se quase a flutuar. Fez um discurso breve, a voz embargada pela emoção. Agradeceu à sua equipa, à sua família, à cidade de Lisboa. Este jardim, disse ela, olhando para a multidão diversa, é a prova de que as nossas raízes, por mais diferentes que sejam, podem entrelaçar-se para criar algo belo e forte. É um convite ao encontro, à partilha, à celebração da vida em todas as suas formas. Viu a mãe e o pai na primeira fila, os olhos marejados de orgulho. Viu Sofia, a sorrir-lhe com cumplicidade. Viu Inês, a jovem estudante, a acenar-lhe com admiração. E viu ao longe, entre as árvores do seu jardim, inúmeras pessoas, negras, brancas, de todas as idades, de todas as formas, a passear, a conversar, a sorrir, a desfrutar daquele espaço que ela tinha sonhado e tornado realidade. Naquela noite, Aurora voltou ao jardim, já vazio e silencioso, iluminado apenas pela luz da lua e pelos discretos candeeiros que ela própria desenhara. Sentou-se à beira do lago das confluências, a água a espelhar as estrelas. O perfume das damas da noite misturava-se com o aroma úmido da terra. Não tinha sido fácil. As cicatrizes das batalhas travadas ainda lá estavam, finas e quase invisíveis, mas presentes. Sabia que o preconceito não desaparecera do mundo com a inauguração daquele jardim. Haveria outras lutas, outros Vascos, outras dúvidas. Mas agora algo fundamental tinha mudado dentro dela. Tinha encontrado a sua voz, tinha provado o seu valor, não aos outros, mas a si mesma. Tinha aprendido que a sua aparência, a sua cor, o seu corpo não eram barreiras, mas parte da paisagem única da sua identidade. E essa paisagem, como o jardim que criara, era digna de ser celebrada em toda a sua complexa e resiliente beleza. Os anos que se seguiram viram Aurora Matos tornar-se uma referência na arquitetura paisagista em Portugal. O Jardim da Lusofonia, Raízes Resilientes, ganhou prémios nacionais e internacionais não apenas pela sua estética, mas pela sua filosofia inclusiva e pela história da sua criação, que se tornou uma espécie de lenda urbana nos círculos da arquitetura. Aurora foi convidada para dar palestras, para integrar júris de concursos, para liderar novos projetos ambiciosos. Continua a enfrentar desafios. O preconceito não se erradica com um único projeto, por mais emblemático que seja. Ainda havia olhares enviesados, comentários condescendentes disfarçados de elogios, tentativas subtis de minar a sua autoridade. Mas agora Aurora respondia de forma diferente. Com a calma assertiva de quem conhece o seu valor, com a ironia afiada de quem já viu o pior e sobreviveu, e, acima de tudo, com a excelência inquestionável do seu trabalho. Sofia Antunes abriu o seu próprio ateliê alguns anos depois, focando-se em projetos comunitários e sustentáveis, inspirada pela mentoria e amizade de Aurora. As duas mantiveram uma ligação forte, colaborando ocasionalmente e partilhando as alegrias e frustrações da profissão. Quanto a Vasco Monteiro, a sua carreira estagnou. Permaneceu nos Jardins Horizontes, mas numa posição secundária, a sua ambição corroída pela mediania e pela sombra do seu erro passado. Nunca mais tentou sabotar ninguém abertamente, mas a sua amargura era palpável para quem o conhecia.
Tornou-se um exemplo silencioso das consequências da falta de ética e do perigo de subestimar o talento alheio, especialmente quando este vem embalado de forma inesperada. Aurora nunca mais se sentiu invisível. O seu corpo continuava a ser o mesmo, a sua pele continuava a ser negra, mas a forma como ela habitava esse corpo, essa pele, tinha mudado. Carregava-os com orgulho, como estandartes da sua identidade e da sua jornada. Usava as cores vibrantes de África nas suas roupas. O seu cabelo afro assumia formas cada vez mais criativas e ousadas. A sua presença era magnética, não apesar de quem era, mas por causa de tudo o que era. Por vezes voltava ao Jardim da Lusofonia ao entardecer para observar as pessoas. Via crianças de todas as cores a brincar juntas perto do Lago das Confluências. Via casais de idosos a passear de mão dada pelo caminho das memórias. Via jovens artistas a esboçar nos seus cadernos, sentados à sombra das árvores do Bosque dos Poetas. E em cada um desses momentos sentia que a sua luta tinha valido a pena. Que cada lágrima, cada momento de dúvida, cada microagressão sofrida tinha sido um degrau na escada que a levara até ali. Numa dessas visitas, uma menina negra de uns 7 ou 8 anos aproximou-se dela com um pequeno ramo de alfazema que tinha apanhado, onde não devia, mas Aurora sorriu com indulgência. É para si, disse a menina, os olhos grandes e brilhantes. A minha mãe disse que foi a senhora que fez este jardim. É o jardim mais bonito do mundo. Aurora ajoelhou-se para ficar à altura da menina. Obrigada, minha querida. Fico muito feliz que gostes. Quando eu for grande, continuou a menina com uma convicção desarmante, também quero fazer coisas bonitas assim. Coisas que façam as pessoas felizes. Aurora sentiu um nó na garganta. Aquela menina, com a sua inocência e o seu sonho, era a prova viva de que as raízes resilientes continuariam a espalhar as suas sementes. Current Part Characters 3500. Total Characters 267. Enquanto o sol se punha sobre Lisboa, tingindo o céu de tons laranja e rosa que se refletiam no lago do seu jardim, Aurora pensou na sua avó em Cabo Verde, a plantar esperança em terra árida. Tinha compreendido finalmente o verdadeiro significado daquelas palavras. A esperança não era uma espera passiva, mas um ato de criação, de teimosia, de amor. E ela, Aurora Matos, arquiteta paisagista, mulher negra, mulher obesa, mulher de talento e de força, era, à sua maneira, uma plantadora de esperança. A sua história, como os jardins que desenhava, não era um percurso linear, mas um emaranhado de caminhos, com as suas sombras e as suas clareiras, os seus obstáculos e as suas flores inesperadas. E em cada encruzilhada, em cada desafio, ela lembrava-se de que a paisagem mais importante a cultivar era a da sua própria alma, regando-a com coragem. A autenticidade e a convicção inabalável de que a beleza reside, acima de tudo, na força de ser quem se é. E em cada encruzilhada, em cada desafio, ela lembrava-se de que a paisagem mais importante a cultivar era a da sua própria alma, regando-a com coragem, autenticidade e a convicção inabalável de que a beleza reside, acima de tudo, na força de F. O ateliê Jardins en Horizontes acabou por passar por uma reestruturação significativa alguns anos após a vitória de Aurora. O Dr. Almeida, inspirado pela integridade e pelo sucesso de Aurora, e talvez cansado da complacência que se tinha instalado, liderou uma mudança na cultura da empresa. Foram implementadas políticas mais claras de diversidade e inclusão e um sistema de avaliação de desempenho que valorizava genuinamente o mérito e a colaboração ética, em detrimento do mero networking ou da conformidade com padrões superficiais. Aurora foi convidada a fazer parte do Conselho Consultivo para estas novas políticas, a sua perspectiva sendo considerada crucial. Ela aceitou não por vaidade, mas por um sentido de responsabilidade. Sabia que mudar mentalidades era um processo lento, uma maratona, não um sprint. Mas cada pequeno passo contava. Cada voz que se erguia contra a injustiça, cada espaço que se tornava mais acolhedor, era uma vitória. A jovem Inês, a estudante que lhe tinha ligado, tornou-se estagiária no ateliê de Aurora alguns anos mais tarde. Era uma jovem brilhante, cheia de ideias e com uma paixão contagiante. Aurora viu nela um reflexo da sua própria juventude, mas também uma força nova, uma geração que talvez já não tivesse de lutar tanto para provar o seu valor. Ensinou-lhe não apenas as técnicas da arquitetura paisagista, mas também a importância da resiliência, da ética e de nunca deixar que ninguém definisse os limites dos seus sonhos. Uma noite, enquanto trabalhavam até tarde num novo projeto desafiante,
A requalificação de uma antiga zona industrial, num parque ecológico e cultural. Inês olhou para Aurora com admiração. Sabe, Aurora, disse ela, às vezes ainda me custa acreditar que estou aqui a trabalhar consigo. A sua história mudou a forma como eu via o meu futuro. Aurora sorriu, um sorriso genuíno que lhe iluminava o rosto. A minha história, Inês, é apenas uma entre muitas. Cada uma de nós carrega as suas batalhas e as suas vitórias. O importante é não deixarmos que as batalhas nos definam, mas sim a forma como escolhemos lutar e a beleza que decidimos criar, apesar de tudo. E enquanto as luzes de Lisboa cintilavam lá fora, Aurora Matos continuou a desenhar os seus jardins. Cada traço uma afirmação da sua existência. Cada projeto um testemunho da sua crença inabalável na capacidade da natureza e do espírito humano de se regenerarem, de florescerem, de transformarem até o mais árido dos solos num lugar de esperança e beleza. O seu legado não seria apenas de betão e plantas, mas de coragem, de autenticidade e da prova viva de que as raízes mais fortes são aquelas que, apesar de todas as adversidades, nunca desistem de alcançar o sol. A vida de Aurora tornou-se um tecido rico, onde o profissional e o pessoal se entrelaçavam com harmonia. Encontrou o amor numa forma inesperada, num professor de História da Arte que via para além das superfícies e se encantou pela sua inteligência, pelo seu humor e pela profundidade da sua alma. Juntos exploravam os recantos escondidos de Lisboa, partilhavam livros e paixões e construíam um refúgio de afeto e compreensão mútua. Ele nunca tentou mudá-la, nunca a fez sentir inadequada. Pelo contrário, celebrava cada faceta da sua identidade com um orgulho genuíno que a ajudou a curar velhas feridas. O Jardim da Lusofonia, Raízes Resilientes, tornou-se um ponto de encontro emblemático na cidade, palco de inúmeros eventos culturais, festivais e simples momentos de lazer para os lisboetas e visitantes. Cada vez que Aurora passava por lá, sentia uma onda de gratidão. Não era apenas o seu projeto. Tinha-se tornado um espaço vivo, respirando com as histórias e as energias de todos os que o percorriam. Via adolescentes a namorar nos bancos que desenhara, famílias a fazer piqueniques nos relevados, turistas a fotografar as esculturas vegetais que idealizara. Era a concretização do seu sonho mais profundo, criar espaços que conectassem as pessoas consigo mesmas, mas umas com as outras e com a natureza. Um dia recebeu um convite para representar Portugal numa Bienal Internacional de Arquitetura Paisagista em Veneza. O tema era Paisagens de Inclusão. Foi uma honra imensa. A sua instalação, uma reinterpretação poética dos desafios e triunfos da sua própria jornada, utilizando plantas resilientes de diversas geografias e materiais reciclados que contavam histórias de transformação, foi aclamada pela crítica. Foi lá, em Veneza, rodeada pela beleza e pela arte, que ela sentiu verdadeiramente o alcance do seu percurso. De uma jovem arquiteta a lutar por visibilidade num ateliê em Lisboa, a uma voz reconhecida internacionalmente, não por se conformar, mas por se manter fiel a si mesma. A sua luta contra a discriminação não terminou, porque a discriminação é uma sombra persistente na sociedade, mas a forma como ela a encarava, sim. Já não era uma batalha solitária e defensiva. Tornou-se uma defensora ativa da diversidade e inclusão na sua profissão e, para além dela, usando a sua plataforma para dar voz a outros que eram marginalizados. Participava em debates, escrevia artigos, mentorava jovens talentos de origens diversas. A sua mensagem era sempre a mesma. A vossa singularidade é a vossa força. Não deixem que o mundo vos diga o contrário. Olhando para trás, para o dia em que quase desistiu do concurso, para as lágrimas de frustração, para a sensação de invisibilidade, Aurora compreendia que aqueles momentos de escuridão tinham sido necessários. Foram eles que a forçaram a escavar mais fundo, a encontrar a sua verdadeira essência, a transformar a dor em poder criativo. O seu legado, ela sabia, não estaria apenas nos jardins que plantou, mas nas sementes de mudança que ajudou a semear nos corações e mentes das pessoas. E essa, percebeu com uma clareza serena, era a forma mais bela e duradoura de arquitetura paisagista, a de cultivar um mundo onde todos pudessem florescer em toda a sua gloriosa e irrepetível diversidade. Aurora Matos, a mulher negra, obesa, de sorriso largo e coração resiliente, continuaria a desenhar esses jardins, dentro e fora de si, até ao fim dos seus dias.